Olá, irmãos e irmãs, a paz e o bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Hoje, 3 de julho, festa do mártir, do apóstolo São Tomé, nosso querido São Tomé, que muito representa a figura humana como um todo, os cristãos como um todo, e daqui a pouco vocês vão entender por quê, eu vou explicar por quê. Já comentei sobre São Tomé durante o período pascal e vou comentar mais um pouco sobre ele hoje, sobre essa figura que caminhou ao lado de Jesus e que também vou aproveitar para comentar um pouco sobre esse Tomé que é apresentado na série The Chosen. Vou trazer tudo isso aqui hoje, mas que antes de qualquer coisa possamos abrir nossos corações e deixar o Senhor falar conosco, porque é o mais importante, é deixar que através dos exemplos dos santos, através do exemplo dos apóstolos e mártires, através dessa vida devocional que é estar verdadeiramente entregue a Jesus, que assim possamos então abrir nossos corações e deixar o Senhor vir fazer nova todas as coisas e operar em nós aquilo que Ele desejar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta dos nossos corações, inflamando-nos da mesma forma como o Senhor inflamou, da mesma forma como você inflamou o coração dos apóstolos no cenáculo. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma conta de nós, se derramando sobre nós agora, se derramando sobre nossos corações, nossas almas, nossas mentes, para que sejamos verdadeiramente atingidos, alcançados, inflamados, lavados com teu fogo abrasador, lavados com tua água viva, perfeita, santa, pura, lavados plenamente no teu sangue preciosíssimo. Vem, Espírito Santo de Deus, para que sejamos cada vez mais preenchidos até transbordar. Nós queremos, nós desejamos, assim como São Tomé, assim como os apóstolos, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não são mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Vocês são da família de Deus. Vocês foram integrados no edifício, na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também são integrados nesta construção para se tornarem morada de Deus pelo poder do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejem, festejem o Senhor. Pois comprovado é o seu amor para conosco, e para sempre ele é fiel. Para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12. Ele não estava com eles, com os apóstolos, quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos, e se não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. 2 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E então voltou-se para Tomé e disse: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse-lhe: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém, meus irmãos e irmãs. Hoje nós somos convidados a mergulhar na vida deste apóstolo que estava tão próximo, tão íntimo de Jesus e ainda assim teve as suas situações. Meus irmãos e irmãs, eu quero começar, antes de entrar nesse fato, antes de entrar nessas situações em si da vida de Tomé, eu quero começar dizendo para você, comentando com vocês algumas coisas que me é interessante
A maioria das pessoas não assistiram, pelo menos muitas pessoas não assistiram a série The Chosen, mas eu gostaria de tratar aqui, porque The Chosen retrata São Tomé como um ponto, né? A série dos apóstolos, dos escolhidos de Jesus, retrata São Tomé com uma característica muito interessante na história dele. Ele era o responsável, e isso faz parte da história de São Tomé de fato, ele era responsável por produzir vinho, ele era um vinhateiro. Ele produzia vinho até certo ponto, numa certa quantidade. Eu não sei dizer até que ponto ele era de fato um mestre de cerimônias, e eu não sei até que ponto ele era de fato alguém que trabalhava nas cozinhas, em festas judaicas, mas ele era realmente este que produzia vinhos. Ele trabalhava com vinho. Mas eu não sei toda a vida dele, né? Enfim. O caso é que é muito interessante pensar nessa associação que The Chosen faz, onde Tomé, ele presenciou o milagre que dá início à caminhada de Jesus, onde Jesus, que está na festa, naquele casamento em Caná da Galileia, acaba o vinho, e Tomé percebe que acaba o vinho e não vai ter vinho suficiente para os 8 dias de festa de casamento, que era uma tradição judaica. Não vai ter vinho suficiente para todos os convidados em todos aqueles dias de festa de casamento. Meu Deus, o que vamos fazer? Se não estou enganado, são 8 dias de festa, ou é apenas uma noite? Eu não me lembro, enfim. Mas o grande ponto, a parte mais importante é entendermos aqui que São Tomé estava naquela situação e ele tinha visto que tinha acabado o vinho e não teria vinho suficiente para todos os convidados. E o que foi que eles pensaram? O que foi que eles concordaram? Que não haveria como resolver aquele problema. Mas Jesus estava naquela festa, Jesus estava naquele casamento, e naquela situação, Jesus faz o milagre, por intercessão de Nossa Senhora, que pede para que Jesus possa ir lá e conceder essa possibilidade de mudança na vida daqueles dois, na vida daquele casal. Por favor, eles não têm mais vinho, é o que vai dizer Nossa Senhora. E São Tomé, naquela ocasião, ele sendo um dos responsáveis por cuidar da quantidade de vinho, justamente porque ele estava produzindo aquele vinho, ele tinha produzido aquele vinho, São Tomé, ele tem plena certeza de que não há uma forma exata para transformar aquela situação, para mudar aquela realidade. Não existe uma forma lógica de fazer isso, mas eis que entra justamente a verdade do Senhor Deus, que para Deus nada é impossível, que para Deus tudo é uma transformação genuína, que para Deus tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado, o milagre pode acontecer. Ele é o Deus do possível e do impossível. E diante de Tomé, Jesus transforma água em vinho, simplesmente dizendo: coloquem água nas talhas. Coloquem água nas talhas. E por mais que seja uma atitude completamente estranha, por mais que colocar água em todas aquelas talhas grandes que serviriam para o vinho, por mais que seja uma atitude que pode parecer sem sentido, mas a obediência nos leva ao milagre, nos leva à santificação. São Tomé viu os servos obedecerem Jesus e Jesus em seguida fazer o milagre. E ali, em The Chosen, pelo menos, né, na série The Chosen, ali São Tomé ele é tocado diretamente por Jesus. E ele deseja segui-lo, deseja segui-lo. Isso foi algo muito profundo, particularmente, porque justamente o santo, o homem que só acreditava vendo, o homem que só acreditaria vendo Jesus, ele viu o primeiro milagre de Jesus. Isso é muito simbólico, vocês não acham? Isso é muito simbólico. Eu não estou dizendo aqui que isso é verdade ou não estou dizendo aqui que isso aconteceu ou não, mas nessa simbologia, nessa profunda simbologia, justamente aquele que olha para Jesus, vê Jesus operar milagres, coisas que nenhum outro fariseu, nenhum mestre da lei, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote tinha feito. Tomé viu Jesus fazer e assim ele decidiu segui-lo, não só pelos milagres, mas por acreditar que aquele homem de fato tem poder e aquele homem é o Messias, o Filho do Deus vivo. E depois dessa situação, caminhando com Jesus, eis que chega um ponto crucial na história. Esse ponto se chama crucificação. Meus irmãos e irmãs, depois daquela situação complicada no Horto das Oliveiras, onde todos os discípulos correram, ficando apenas João perto de Jesus, vendo Jesus de perto, sendo entregue a Pôncio Pilatos e sendo levado para ser justamente açoitado,
João ali com Nossa Senhora, com Maria Madalena, João de perto acompanhando toda a situação. Nós temos justamente o mistério da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, que gerou em cada um de nós, gerou para cada um de nós a ressurreição para a vida eterna, para a salvação. E entendendo tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós compreendemos que aquele Jesus, esse Jesus que nós cremos, o Cristo que nós cremos, o ungido, o Filho de Deus vivo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a salvação, o Salvador, o Messias judaico, esse é justamente o homem em quem nós cremos. Só que tem um detalhe, que é justamente o detalhe da vida de Tomé. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os apóstolos e tudo mais, ok? Só que São Tomé, ele tem essa infelicidade de não estar reunido com os discípulos em um primeiro momento. Por quê? Porque geralmente, nós costumamos olhar para essa passagem do Evangelho através do olhar cristão. Como assim? Nós costumamos olhar para o Evangelho, principalmente nessa passagem de São Tomé, nós temos o costume de atacar São Tomé e dizer que São Tomé foi um incrédulo. Simples assim. Porque foi o que Jesus falou. Só que nós esquecemos de olhar para um fato muito importante. Existe todo um contexto histórico e cultural para a vida de São Tomé também. Eles eram judeus antes de conhecerem Jesus. Eles eram verdadeiramente judeus. E até o momento da ressurreição, até Jesus aparecer para São Tomé, até a festa de Pentecostes, não havia uma forma de designar que eles de fato deixaram de ser judeus e já estavam sendo cristãos. Não. A palavra cristão só vai aparecer no segundo, terceiro século da era cristã, né, depois de Cristo. Aqui ainda eles estão apenas como seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, um mestre também, quando se trata da palavra, quando se trata de Deus. E aí Tomé está dentro de um contexto que ainda é fortemente judaico. E então pensa comigo, se Tomé ainda está num contexto judaico, a mente dele ainda está envolvida na forma judaica de enxergar o mundo. Ou seja, é um jovem, Tomé, é um jovem que está esperando o Messias, é um jovem que está esperando a libertação, é um jovem que está esperando um rei guerreiro que vai justamente libertar Israel das amarras do maligno, das amarras da opressão, que vai libertar Israel justamente desse sistema opressor que está destruindo o seu povo, seu próprio povo. Este é o Messias que vem, um Messias guerreiro, um Messias que vai trazer um exército para lutar neste mundo e que vai lutar diretamente contra as garras do exército da morte. Este é o Messias judaico, este é o grande guerreiro judaico, porque todo o Antigo Testamento fala sobre isso. Não à toa, o povo de Israel chamava Javé de Senhor dos Exércitos. Javé é o Senhor dos Exércitos, é um Deus guerreiro, um Deus que vai à frente e que manda soldados, cavalos, um exército inteiro de anjos para lutar contra os demônios. Essa é a crença judaica. E aí quando Tomé olha para o seu Messias, olha para aquele homem que ele acreditava com toda a sua força, que iria libertar Israel, quando ele olha para esse homem e ele percebe que esse mesmo homem, esse mesmo Messias, o Cristo, está fraco, está dolorido, está machucado, carregando uma cruz, sendo açoitado, sendo atingido, sendo escarneado, eu nem sei qual é a palavra, é escarnado, eu acho. Enfim, estava recebendo escárnios, opróbrios, sendo atingido de todos os lados, crucificado, e o Messias que deveria libertar, o Messias vindo de Deus, o Cristo que deveria ser o libertador e salvador, o meu Messias, o homem em quem eu acreditei, com todas as minhas forças, ele morreu diante dos meus olhos. Você acredita numa pessoa, você acha que aquela pessoa vai se transformar, você acha que aquela pessoa vai te ajudar e de repente aquela pessoa te decepciona imensamente. Tomé tem um dos sentimentos mais comuns do coração do ser humano. Ele é decepcionado. Ele passa por uma desilusão de acreditar que Jesus era o Messias e que Jesus viveria eternamente. E vendo Jesus morrer na cruz, Tomé, que até certo ponto não tinha entendido completamente o que estava acontecendo, porque Tomé estava olhando com um olhar humano, sem compreender pela forma mística. Tomé viu a morte de Jesus e o coração dele se fechou.
E na hora que o coração dele se fecha, Tomé fala para si mesmo: o meu Messias, aquele que deveria ser verdadeiramente o Filho de Deus, ele morreu. Ele morreu. Então ele não era o Messias. Ele não era o Messias. Eu não vou conseguir acreditar que ele era o Messias se ele morreu. E é por isso que quando Jesus aparece a primeira vez para os apóstolos, Tomé não está no meio dos apóstolos. Tomé não está com os apóstolos. Por quê? Porque não faz mais sentido eu continuar com os meus irmãos e irmãs se depois de toda a nossa caminhada o nosso mestre morreu. Não faz mais sentido eu continuar aqui. Tomé foi embora. E na hora que Tomé vai embora, ele perde a oportunidade de estar reunido em igreja, como comunidade de fato. Ele perde a oportunidade de estar em comunhão. E nisto acaba gerando justamente a presença de Jesus sem Tomé ali no meio reunido em comunhão. E aí Jesus aparece e Tomé não está no meio deles. Mas os discípulos contaram, versículo 25, vimos o Senhor. E Tomé disse-lhes: se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Por quê? Porque o coração de São Tomé se fechou no momento em que ele viu que Jesus havia morrido na cruz. No momento em que Jesus foi sepultado, da mesma forma como a pedra fechou o sepulcro, da mesma forma como o túmulo de Jesus foi fechado e selado, o coração de Tomé também foi fechado quando ele soube, quando ele entendeu que o Senhor, que o mestre dele havia morrido. Então não havia mais motivo para acreditar, para crer que Jesus de fato era o Messias. E é por isso que ele fala, não como uma forma de arrogância, não como uma forma de brutalidade, de rudeza, não, é simplesmente porque humanamente ele está fechado e completamente triste depois dessa desilusão, depois dessa decepção espiritual. E aí, meus irmãos e irmãs, é interessante, São João ele coloca esse detalhe aqui, versículo 26, no capítulo 20, 8 dias depois, significa que no 8º dia da festa pascal, porque a festa da Páscoa é celebrada numa oitava inteira, no 8º dia da festa pascal, ou seja, de um domingo para o outro domingo, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles, e estando fechadas as portas, percebam, estando fechadas as portas também é uma analogia, também é uma forma simbólica de dizer que, da mesma forma como o coração dos discípulos, e em especial o coração de Tomé estava fechado, Jesus entrou mesmo assim, e ele se colocou no meio deles dizendo, a paz esteja convosco. E já que Jesus soprou o Espírito Santo, lançou sobre eles a paz 8 dias antes, fora da presença de Tomé, hoje em particular, Jesus ele olha para Tomé e ele fala, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e toca aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, ele faz isso e ele olha para Jesus completamente abismado, surpreendido, e ele é o único, já repeti isso aqui durante o período pascal e eu falo novamente, Tomé é o único que diz essa frase, meu Senhor e meu Deus. Em outras palavras, ele é o único que está fazendo verdadeiramente uma profissão de fé, diferente de todos os outros apóstolos. Porque até certo ponto, os outros apóstolos estavam com medo de serem perseguidos e mortos assim como Jesus. A diferença de Tomé é que ele não estava com medo. Tomé estava fechado. Tomé não estava conseguindo nem crer que Jesus era o Messias de fato. Essa era a diferença para os outros apóstolos. E é por isso que quando Jesus aparece e ele se coloca diante de Tomé, Tomé olha para ele e fala, de fato, tu és o Senhor de Israel e tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Messias. É isso que Moisés quer dizer com essa frase. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde para ele. Eu imagino Jesus sorrindo quando Tomé fala isso e ele diz, você acreditou porque me viu? Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Felizes são aqueles que creram e não viram. E para terminar, meus irmãos e irmãs, essa meditação que é muito profunda, muito interessante, Jesus, quando ele diz bem-aventurados que creram sem ter visto, até certo ponto, ele está falando de cada um de nós. Nós não vimos Jesus
pessoalmente. Nós não estávamos presentes quando Jesus foi crucificado, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu e foi sepultado. Nós não estávamos lá naquele momento junto com os apóstolos. Nós estamos crendo em Jesus mesmo sem ter visto, por causa dessa tradição espiritual que é passada de geração em geração e que é mais forte do que nós, porque a palavra de Deus permanece para sempre e vai permanecer para sempre. E a Igreja Santa de Cristo Jesus, ela é eterna, e as portas do inferno não poderão derrotá-la, alcançando cada um de nós, nos fazendo crer, mesmo sem ter visto Jesus Cristo pessoalmente, em carne e osso, mas nós podemos vê-lo em corpo e sangue, alma e divindade, pão e vinho, todas as vezes que nós vamos até a Santa Missa e acontece a consagração do pão e do vinho na hóstia santa. Todas as vezes que isso acontece, meus irmãos e irmãs, nós compreendemos a profundidade da vida com Cristo e entendemos então que temos a oportunidade de falar exatamente o que Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, sim, Jesus Cristo, Tu és o Messias, Tu és o meu Senhor, Tu és justamente o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Tu és de fato o Messias que haveria de vir, Tu és. E eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Agora eu creio em Ti. Se em algum momento eu fui incrédulo, eu creio em Ti. Se em algum momento eu estive desiludido, eu creio em Ti. Se em algum momento eu pequei contra Ti porque eu Te culpei por algo, eu creio em Ti e eu Te peço perdão. Eu Te peço perdão. Meus irmãos e irmãs, Tomé representa talvez a mais profunda humanidade. Talvez Tomé represente justamente você, que por tantas vezes foi incrédulo. Por tantas vezes não conseguiu entender que Jesus está ali no sacrário. Por tantas vezes apontou o dedo para a cruz e disse: eu te culpo pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Talvez você seja esse que passou por uma desilusão espiritual tão grande por causa de decepções que as pessoas fizeram com você. Não foi Jesus. E é por isso que Tomé, ele representa em grande parte a nossa humanidade. Tomé não é o incrédulo e o infiel apenas porque Jesus falou isso. Tomé representa toda uma humanidade que depois daquele momento de crucificação, morte e sepultamento, viu o seu Senhor morrer e ainda assim se afastou, correu para longe. Tomé representa toda uma humanidade que entrou em uma desilusão porque esperava algo que não aconteceu. Ou pelo menos que ele não viu acontecer. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos como São Tomé, que olhamos com o olhar, com a visão física, e não conseguimos usar os olhos da alma para enxergar de forma mística. E justamente nesse misticismo que nós deveríamos ter para conseguir compreender que foi necessária a paixão, morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo para que pudesse se cumprir tudo que as profecias, os profetas já haviam predito. Nós não conseguimos às vezes olhar com os olhos da alma e é por isso que nós não temos a profundidade espiritual por diversas vezes quando acontece alguma coisa nas nossas vidas. E aí todas as vezes que acontece algo de ruim com a gente, imediatamente queremos nos afastar da igreja e culpar Deus, porque foi Deus que deixou isso acontecer, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo, quando na realidade somos nós, nas consequências de nossos próprios pecados, somos nós mesmos que estamos nos derrubando. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos voltar para Deus, tendo o coração de São Tomé de olhar para a cruz de Cristo e dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E é por isso que se conecta o Salmo e a primeira leitura de hoje com essa vida de Tomé. Primeiramente, nas palavras de São Paulo, onde ele vai dizer para os irmãos de Éfeso, e assim também para nós: vocês não são mais estrangeiros nem migrantes. Entendam que vocês agora são família de Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês foram integrados, vocês foram acolhidos, vocês foram trazidos para perto da construção, para perto da Santa Igreja, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Percebam as palavras de São Paulo aqui, que é justamente aquilo que acontece com Tomé. Tomé que não estava junto com os apóstolos quando Jesus apareceu a primeira vez, e ele é integrado à comunidade novamente quando ele volta para perto dos apóstolos e tem a presença de Jesus ali bem diante de seus olhos. É nele que toda a construção se ajusta
É em Jesus Cristo que se eleva para formar um templo santo no Senhor. Todos nós, baseados na construção da Santa Igreja, a qual é sustentada pela pedra angular, que é Jesus Cristo, nós somos integrados nesta construção que se ajusta e se eleva para formar um templo espiritual, puro, perfeito e santo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos integrados nesta construção para que assim nós possamos nos tornar também morada de Deus pelo Espírito. Percebam que São Paulo usou a palavra morada de Deus e que os apóstolos estavam reunidos dentro de uma casa, dentro de uma morada. E aí São Tomé está com eles naquela segunda ocasião, São Tomé está junto deles e Deus adentra, né? Jesus adentra, mesmo com as portas fechadas, Jesus entra por meio do poder do Espírito Santo, pela sua vida mística, obviamente, porque ele é o próprio Deus, ele pode fazer o que ele bem entender. Nós somos convidados a ser essa morada que se abre para o poder do Espírito Santo, da mesma forma como São Tomé, que estava com as portas do coração fechadas. Ele se permitiu ser morada de Deus pelo poder do Espírito Santo, que foi soprado em si, mais uma vez, quando Jesus disse: a paz esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, acolha a paz de Cristo dentro do teu coração, acolha a paz do bom Deus dentro do teu coração, e acolhendo a paz do bom Deus, você acolhe assim a força do Espírito Santo que te leva para uma vida santa de fato. E levando para essa vida santa, quando você aceita o Espírito Santo, você vive exatamente o que o Salmo de hoje vai nos convidar a viver. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a todos. Preguem o evangelho a todos. Cantem louvores ao Senhor. Cantem louvores todas as gentes, todos os povos. Festejem, porque Jesus ressuscitou. Vocês foram comprovados no seu amor misericordioso. Vocês foram comprovados e agora o amor de Cristo se derrama mais uma vez sobre cada um de nós. Porque Ele é fiel para sempre e pelo poder do seu Santo Espírito, Ele permanece conosco. Os apóstolos experimentaram disso. Tomé experimentou disso. E que nós possamos também desejar experimentar desse mesmo amor que é fiel para todo sempre. E que se derrama sobre cada um de nós, levando-nos a evangelizar e a levar esse mesmo amor por todos os lugares do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Maria Santíssima, seu Paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós por intercessão de São Tomé, fortalecendo a nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em nossos corações e até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa meditação com outros irmãos e irmãs que precisam conhecer do amor misericordioso do bom Deus.